Olá, seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vindes a mais uma edição do Câmara Rio Debate Especial Notícia Preta. Eu sou a Thaís Bernardes e hoje vamos falar sobre afroempreendedorismo. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio 3 convidados. Eu começo as nossas apresentações com Rafael Ribeiro, que é produtor cultural e fundador da Sankofa Sustentabilidade, uma empresa de energia renovável. Seja muito bem-vindo, Rafael. Bom dia, Thaís. Também temos o prazer de conversar com Fabrício de Oliveira, fundador da Fowler, que é uma loja de moda carioca suburbana e também professor de empreendedorismo do Descomplica e da ISPM. Seja bem-vindo, Fabrício. Obrigado, Thaís. Obrigado pelo convite. E o nosso terceiro convidado é o diretor de inovações da Favela Holding e membro da Central Única das Favelas, a CUFA, Marcos Vinícius Ataíde. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Thaís. Olá, Thaís. Olá, Rafael. Olá, Fabrício. Olá, telespectador. Muito obrigado pela sua oportunidade. Hoje vamos entender melhor a história do afroempreendedorismo no Brasil. O que é, como surgiu. Trata-se de uma atividade econômica antiga que teve início no período imperial brasileiro. Hoje é responsável por movimentar mais de R$1 trilhão por ano somente aqui no Brasil, além, claro, de contribuir e muito para a valorização da nossa cultura popular. Vamos assistir uma reportagem sobre o tema. 56% da população brasileira se autodeclara preta ou parda. Dessa parcela, 40% são empreendedores, segundo o estudo Afroempreendedorismo Brasil, desenvolvido pela RD Station e o movimento Black Money. No Brasil, o afroempreendedorismo, movimento empreendedor feito por pessoas pretas, nasceu no contexto pós-abolição. Na busca por liberdade e reação à escravidão e à violência, mulheres e homens recém-libertos precisaram se reinventar para conseguir sobreviver. Hoje, somente no país, movimenta mais de R$1 trilhão por ano. A maior parte desse mercado é conduzida por mulheres e é ligada ao comércio, à comunicação e à indústria de cuidados. Como a África Arte, uma empresa brasileira criada e dirigida por senegaleses. A África Arte começou suas atividades em 2010, trazendo alguns produtos do Senegal em uma mala. Com o sucesso e o aumento da demanda, abriram uma loja física em Laranjeiras. O material é importado da África, mas a fabricação é feita no Brasil. Por meio da moda, a loja traz para o Brasil a cultura africana. É surpreendente o fato de que o mercado da moda africana está tão pioneiro aqui no Brasil, né? A gente fala de um país que sofreu a influência de África durante toda a sua história, né? Então ver que esse mercado só está chegando agora, nos anos 2000, nos anos 2010, é mais surpreendente do que tudo, de fato, né? Então, é um mercado muito novo, então você ainda vê que tem muitos desafios dentro, mas ainda assim a gente vê uma recepção muito positiva, não só da população negra brasileira, mas também do Brasil como um todo, né? Que enxerga a moda africana como parte da sua cultura. O fortalecimento do empreendedorismo é essencial para a valorização da cultura afrodescendente. A necessidade financeira ainda é o principal motivo para a abertura de novas empresas. Mas a atividade também é vista como uma forma eficaz de empoderamento. Fabrício, aqui na reportagem a gente viu um pouco sobre essa história do afroempreendedorismo. Eu queria que você trouxesse pra gente não somente o que é empreender enquanto pessoa negra, mas também uma coisa que eu sempre me pergunto, assim, até que ponto a gente empreende e até que ponto a gente sobrevive, né? Porque tem muitas profissões que muitas vezes as pessoas falam, você é um empreendedor. E, na verdade, a pessoa ela só está batalhando ali no corre diário para sobreviver. É verdade. Assim, eu sempre falo que o empreendedorismo, ele pode ser, o afroempreendedorismo, ele pode ser na estética ou na essência. Por que na estética? Primeiro, pelo simples fato de você colocar no mercado produtos que já têm uma demanda para a população preta, você já está afroempreendendo. Com certeza você já passou por alguma situação no passado de não ter uma maquiagem para o seu tom de pele, um tipo de produto para o seu cabelo que não contemplasse ali a curva do seu cabelo, por exemplo. Isso aí já é afroempreender. Agora, o simples fato, por exemplo, de pessoas pretas estarem empreendendo já é também afroempreendedorismo. Por isso que eu falo que é na essência também. Porque
O nosso corre, que a gente sempre fala, ele é um pouco diferenciado. Porque quando você coloca, por exemplo, o empreendedorismo puro, você tem dificuldade, por exemplo, de levantar caixa, de entender como é que é o seu produto, como que você insere ele no mercado. Soma-se todos esses problemas a um racismo estrutural que a gente vive no Brasil. Então, a gente pode entender, por exemplo, que o afroempreendedor, ele tem problemas somados, além do empreendedorismo normal. Então, você está afroempreendendo. Quando a gente faz essa comparação com o empreendedorismo histórico, o afroempreendedorismo histórico não é uma novidade para a gente. Ele sempre foi uma ferramenta de resistência também, o afroempreendedorismo. Se você for, por exemplo, pegar um quadro do Debré do século XIX, você vai ver aquelas escravizadas de ganho, que colocam o quitute na cabeça e vai para a rua para vender o seu próprio produto. Ela está empreendendo. Eu estou falando ali de 1880 e pouco. Então, não é algo novo, é algo que sempre foi uma ferramenta de resistência. E até complementando e finalizando a minha resposta, no Brasil tem uma diferença que acontece. Para você trabalhar o empreendedorismo, você sempre fala sobre colocar um produto que tem uma necessidade no mercado. Só que para a gente, pessoas pretas que querem empreender, muitas vezes a gente não está empreendendo por uma oportunidade no mercado. Porque o empreendedorismo preto ele não é por oportunidade, ele é por necessidade. Então você tem uma série de dificuldades de ingressar no mercado em multinacional, dificuldade para você entrar em cargos de liderança, se manter em cargos de alta liderança, então você decide empreender, porque você é expurgado no mercado. Então, eu sempre tento diferenciar que é empreendedorismo, sim, porém não pelos mesmos motivos que a gente vê nos livros, de oportunidade ampla e tudo mais. Então, tem muita coisa para a gente debater ainda, mas a gente empreende, sim, mas por necessidade. E por necessidade em diversos segmentos, né? Por exemplo, Rafael, na Sankofa, vocês trabalham com energia solar. A gente está falando de energia solar, algo que não é barato, algo que não ainda no Brasil não é um fácil acesso, na favela e na periferia, assim. A Sankofa também veio de uma necessidade ou de uma percepção sua dessa necessidade do mercado? Como que ela nasceu? Sim, a Sankofa nasceu de uma percepção minha, e veio como uma necessidade de outros empreendimentos que não vingavam, e eu enxerguei a possibilidade na Sankofa de criar uma marca de energia solar periférica que não tinha no mercado. Então, hoje, o que eu faço? O que nós da Sankofa a gente faz? Capacita jovens negros periféricos dentro da comunidade, através de projetos sociais, para inserir no mercado de trabalho. Engenharia, não sou engenheiro, né? Sou idealizador do projeto da Sankofa. Um serviço de engenharia não é fácil, não é para qualquer um, né? São 6, 7 anos de estudo, mas nós somos cercados de profissionais que estão colaborando para pôr essas pessoas no mercado. Que o foco da Sankofa vai existir um boom solar no Brasil, né? Daqui a pouquíssimos anos, e o foco da Sankofa é capacitar jovens negros periféricos, preparar eles para o boom solar para atender essa demanda de mercado, né? Hoje o setor de energia solar, ela cresceu aí mais ou menos 2% da matriz energética, e a gente já não consegue atender a demanda do mercado. Então, a intenção da Sankofa é essa. Então, você trabalha em diversas frentes também, né? Porque você tem a formação para aquele jovem periférico, o que é de extrema importância, e, de um outro lado, você tem a Sankofa enquanto empresa que oferece esse serviço. Oferece esse serviço. A gente faz algumas instalações em casa, na agricultura, só que também falta recursos, né? A gente é uma empresa periférica, né? Então as pessoas olham para a gente, né? Como a gente tem, eu sou um cara sou um cara bem relacionado, tenho amigos que têm investimento, mas não investem no meu negócio. Então a gente tem que buscar isso, né? Atrás de outros... Exatamente, outros recursos. E isso é muito comum, né? Da gente conhecer pessoas que conhecem a gente, que sabem do nosso trabalho, e por que não investir? E aí vem a Favela Holding, né? Não é isso, Marcos? Que entende, como vocês sempre dizem, que a favela não é carência, que a favela é potência, e que acredita no projeto e no empreendedorismo dessas pessoas pretas e periféricas. Qual é o maior desafio
da Favela Holding com esses afroempreendedores, com esses empreendedores de favela, porque vocês ligam esses empreendedores ao mercado, né? Ao mundo lá fora, assim. Como que é essa relação, levar esse empreendedorismo da favela para fora da favela? Exatamente, Thaís. Eu acho que é bem isso que você falou. A gente tira a pessoa de um contexto e leva ela lá para o alto. A gente tenta sempre estar ampliando. E se a gente for falar de dificuldade, qual que é a dificuldade? A gente tem duas fases da dificuldade. Uma que as duas fases da dificuldade, elas passam pelo mesmo referencial, que é a pessoa precisa ser enxergada como potente e precisa se enxergar como potente. Então, assim, acho que é um lema da CUFA, da Favela Holding, criado pelo Celso Taide, que a favela não é carência, a favela é potência. Então, quando a gente mostra essa visão, mostra que para essas pessoas que a favela ela não é uma carência, ela é uma potência, a gente mostra que a favela, com uma pesquisa do Instituto Data Favela, uma parceria da CUFA, da Favela Holding com o Instituto Locomotiva, mostra que, por ano, anualmente, os moradores de favela consomem mais de 200 bilhões anualmente. As pessoas pretas, negras, no Brasil, consomem 1,3 trilhões por ano. Isso que dá em torno de... Se fosse somar essas pessoas num país, seria o 17º país que mais consome no mundo. Então, primeiro, a gente tem que mostrar para essas pessoas que elas são potentes, que elas consomem, que elas têm dinheiro no bolso e elas estão indo atrás todo dia. E para as empresas, que ali tem mercado, que ali tem um povo potente que consome, que produz e que está empreendendo. Então, acho que esses são os dois pontos que a gente está sempre trabalhando. E daí surgem diversas oportunidades que a Favela Holding ela trabalha. Um exemplo, acho que mais óbvio que a gente tem para mostrar aqui é do próprio Rafael, que vem de uma iniciativa hoje da Favela Holding, da CUFA, que é a Expo Favela, que pegou os maiores empreendedores da favela, da periferia, e mostrou para as empresas. Acho que o Rafael pode até falar muito bem disso agora, porque ele viveu essa experiência. E eu também estive lá, né, na Expo Favela, e realmente era um espaço onde tinha muitos empreendedores de favela e periferia. Era um espaço que a gente estava em contato com empresas mais... Também era um espaço onde se falava muito sobre Black Money. E aí eu quero voltar essa pergunta para o Fabrício, professor, que a gente sempre fala muito do Black Money, que é, para quem está assistindo e não sabe o que é essa expressão, até se você puder explicar, vai ser bem melhor explicado do que eu, que é pessoas pretas consumirem de pessoas pretas. Mas muitas vezes... nós não temos acesso ao produto que uma outra pessoa preta faz. Então, assim... Fabrício, enquanto professor, como que a gente realmente pratica esse Black Money, né? Pessoas pretas comprando de pessoas pretas, e como que esse mercado, ele circula, ele funciona para que pessoas brancas também comprem de pessoas pretas, né? Como que a gente trabalha essa mentalidade também? Não, legal. Queria até endossar o que o Marcos falou, porque, por exemplo, há também um movimento que a gente precisa fazer, trazendo um autor aqui, o Frantz Fanon, ele fala na decolonização, que é a gente sair da amarra mental de que a gente não tem capacidade, por exemplo, de ser empreendedor. Quantas pessoas pretas vocês já conversaram que falaram assim, não, isso daí não é para mim. Isso daí é coisa de playboy, é coisa de... Isso tem muitos, existe muito isso. Então, a gente procurar desamarrar assim, a mente da pessoa. Não, é possível, existe uma série de dificuldades, mas vamos lá. E o Black Money é uma ferramenta também, como várias outras. E aí eu vou trazer um outro autor, que é o Abdias Nascimento, que ele fala em várias ferramentas que eu defendo muito. E uma das ferramentas que é o quilombismo. O quilombismo, o Black Money, ele é recente, mas o quilombismo ele não é tão recente assim. Ele fala nos anos 70 do quilombismo, que é da gente se unir, da gente trabalhar em torno de... Poxa, o Marcos tem uma necessidade que eu posso suprir. Do backstage, antes da gente começar aqui a gravação, estava falando, poxa, por que a gente não divide fornecedor? Por que a gente não compartilha, por exemplo, os contatos? Porque se a gente for trabalhar uma jornada individual, não vai dar. Não vai dar. Ou vai dar, mas vai demorar aí 15, 20 anos para a gente conseguir fazer alguma coisa que a gente faria em 5 anos.
essa estratégia da gente comprar entre si, ela é uma estratégia que ela já é muito antiga e também não é uma premissa nossa. Se você for, por exemplo, falar, da comunidade judaica, se for falar de uma comunidade evangélica, uma comunidade de ítalo-brasileiros, eles consomem, eles trabalham ali a renda deles entre si. Tem pesquisa que fala, por exemplo, que na comunidade judaica o dinheiro ele circula uma semana. Em outras comunidades circula um mês. Na nossa comunidade preta circula 6 horas. Então o dinheiro ele circula muito pouco. Muito pouco. Por várias questões, porque a gente não tem assim tanto fornecedor, por exemplo, preto. Se eu quiser decidir comprar só de pessoas pretas, eu vou ter uma dificuldade. A gente tem que ter na cabeça o intuito e a vontade de querer sempre privilegiar os nossos irmãos. Então, se você puder, de alguma forma, quiser e puder consumir e favorecer pessoas pretas, é bom, porque o dinheiro vai sempre circular de uma maneira mais perene dentro da comunidade. Pessoal, o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, mas não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o Câmara Rio Debate, hoje falando sobre afroempreendedorismo. E antes de voltarmos a conversar com os nossos convidados, vamos ver a opinião das pessoas nas ruas. Será que elas entendem o que é afroempreendedorismo? Será que elas consomem de empreendedores pretos? Vamos assistir. Eu dou preferência para empreendedores negros, porque eu acho que é um investimento para as pessoas, para os meus irmãos, né, para o meu povo, mas também é uma forma da gente olhar para o capitalismo e ver como ele exerce sua potência no Brasil. E aí, se você faz escolhas conscientes, você sabe onde você está investindo o seu dinheiro e para onde seu dinheiro vai chegar na ponta. Para qualquer empreendedor que faça um bom serviço, né, que preste um bom serviço ou produto dentro dessa área, eu acho que relacionado ao empreendedorismo negro daria uma conotação de preconceito, coisa do tipo. Nós vivemos numa sociedade muito preconceituosa em todos os sentidos, né? E a única maneira de quebrar todo esse preconceito é a questão de dar uma oportunidade. Eu sou a favor de olhar não somente pela cor, mas também pela habilidade da pessoa. E não olhar somente por essa questão para não criar mais cisões, né, diferenças entre pessoas negras, pessoas brancas e por aí vai. O afroempreendedorismo, para mim, ele é uma porta, né, para as pessoas negras que não tiveram muitas condições de estudar e que veem no microempreendedor uma oportunidade. Na verdade, eu sou uma também, então eu dou sempre preferência às pessoas negras que começam algum negócio. Meninos, a gente ouviu aí, né, as opiniões das pessoas e é interessante que tem opiniões que assim, mas se eu agir dessa forma, eu não vou estar segregando, né? Eu não vou estar, comprando só de pessoas pretas, eu não vou estar ali também, né, fazendo só o meu... Queria ver o que vocês acham dessa opinião, que ela é muito frequente, né? Quando a gente fala sobre afroempreendedorismo e as pessoas falando assim, não, eu compro o que é bom, eu tenho que comprar o que é bom. Queria a opinião de vocês sobre isso, né? Você que é bom, começa. Eu vou na sua. Não, eu acho que a gente parte num princípio, como eu falei para vocês, várias comunidades já trabalham esse tipo de ferramenta entre a microcomunidade deles. E isso em nenhum momento incomoda. Não é segregar, não, né? Não incomoda. Por exemplo, ninguém... Já ouviu falar que, por exemplo, poxa, mas aquela comunidade judaica ali, ela consome entre ela, que coisa ruim. Ninguém reclama. A gente viu até na matéria pessoas pretas reclamando que o uso do termo não afroempreendedorismo, porque muitas vezes isso também é um vestígio ali do racismo, que o racismo em si, ele é tão sofisticado que ele, de certa forma, ele convence até pessoas pretas que falar sobre o assunto é um drama. Eu acho que a gente tem que falar sobre o assunto porque não é deixando a terminologia afro de lado que o problema da pessoa preta que quer empreender vai sumir, correto? Então, acho assim, eu acho uma potência a gente hoje estar aqui falando sobre afroempreendedorismo, porque há 20, 25 anos atrás, isso era um tabu. Até falar sobre racismo, quanto mais falar sobre afroempreendedorismo. Então, quando a gente parte desse princípio até etimológico da palavra mesmo, eu acho uma maneira boa de reforçar sim, porque a gente começa a colocar a luz, holofote ali,
dos problemas que passam os empreendedores pretos. E aí a gente começa dos problemas começar a resolver. O setor fotovoltaico é um setor que não tem preto. Sacou? É tipo assim, quem está escurecendo o setor fotovoltaico, levando os pretos, esse movimento, é a Sankofa, né? Essa é uma das nossas missões também, de empretecer o mercado, capacitar, né, a potência, né, os periféricos, e pôr dentro das feiras de energia solar, porque são feiras ricas, de alto padrão, que o preto não teria acesso. Então, essa é uma das nossas funções também. Por isso que o nome da Sankofa Sankofa é uma palavra tuí, de Gana, que significa voltar ao passado, ressignificar o presente para construir o futuro. Então, um dos nossos temas e nossos focos também é justamente isso, é empretecer o mercado fotovoltaico solar. E quando a gente fala de empretecer o mercado, a gente também está falando que nós sabemos o que nós queremos consumir. Nós sabemos que nós podemos produzir, não é? É nós falando sobre os nossos saberes. E isso, Marcos, tem muito dentro da favela e da periferia, que muitas vezes as pessoas vêm com um olhar de fora, dizendo, olha, o que é bom para você consumir é isso. O que é bom para você produzir é isso. Porque muitas vezes elas não querem nem ouvir o que nós temos a dizer, a entender como a gente consome. E você, né, com a Favela Holding e com a CUFA, é justamente esse movimento que vocês fazem de falar, calma aí, eu sei quem eu sou e o que eu quero consumir, o que eu quero produzir, não é isso? Exatamente. Eu acho que só um ponto sobre o assunto anterior. Eu concordo com a opinião do Fabrício sobre essa questão não ser exatamente uma segregação e sim uma potencialização do seu próprio grupo, porque eu vivi um momento um pouco parecido com isso, porque um ano atrás, 1 ano e meio atrás, a gente criou na Favela Holding uma rede social chamada Black Black, uma rede social para pessoas pretas entrarem e socializarem. E para a comunidade foi bem legal, as pessoas que entraram gostaram muito, mas outras de fora ficaram pensando assim, bom, mas agora você não está segregando, você não está separando. E como o Fabrício falou, a comunidade judaica também já não tem o seu próprio grupo, outras comunidades também já não trocam suas experiências entre si. Eu acho que falta um pouco essa reflexão quando a gente fala das pessoas pretas, das pessoas negras, pensarem mais dessa forma. Eu acho que isso vem um pouco por causa do racismo, que faz algumas das nossas questões culturais, dos nossos problemas passados, virarem mais algo como vitimismo, exatamente como ele falou. E sobre esse ponto, eu acho que, sim, a gente precisa começar a entender exatamente o que a gente precisa como favelado, como preto. Por isso que, mais uma vez citando o Instituto Data Favela, a gente faz diversas pesquisas que mostram como está o nosso consumo nesse momento. Ou seja, a gente tira aquela perspectiva de rato de laboratório, que o asfalto vem, faz uma pesquisa com a gente, depois leva lá para cima, a gente não sabe mais o que aquilo virou. Na verdade, agora é o favelado fazendo uma pesquisa dentro da própria favela e mostrando para o asfalto, olha, é isso aqui que a gente consome e é isso que a gente vai produzir agora. E aí eu trago aqui uma outra questão que a gente vem falando muito, que é esse debate da favela venceu. A favela venceu, a favela não venceu, a favela está vencendo, mesmo apesar de todos os problemas das favelas, tem pessoas que vencem na favela e isso é para ser comemorado. Eu queria jogar essa pergunta aqui que foi tão polêmica para vocês. Vou começar pelo Marcos. A favela venceu? Bom, acho que depende da perspectiva que a gente vai analisar essa pergunta, né? Porque, assim, se a gente olhar dos anos atrás e comparar com como a favela está hoje, como a perspectiva da periferia está hoje, a gente vê uma clara melhora. Por mais que a pandemia tenha entrado agora, mas a favela, eu acho que várias organizações sociais que vieram da favela, empresas que são da favela, mostraram um poder de união durante a pandemia muito grande, porque assim, se não fossem essas organizações, se não fossem essas empresas, essa união das pessoas, como que teria sido esses 2 anos de pandemia que a gente viveu? Então, acho que para responder uma questão de a favela venceu, a gente tem que olhar por várias perspectivas. Se a gente for olhar o lado social, o lado econômico, talvez a gente
possa dizer que não venceu ainda, mas está lutando, está melhorando, está mudando. E a gente vê por várias iniciativas que a gente trouxe aqui, até falou hoje aqui. Mas eu acho que por esse lado humanitário, por esse lado de união, acho que a favela cresceu muito e já dá para dizer que venceu sim. E também tem, às vezes, a frase "a favela venceu", ela é uma frase que motiva diversos jovens negros de periferia, né? Então, pode também vir por esse lado, né? De ser uma frase que motiva. Não? O que vocês acham? É uma frase que motiva, mas depende, às vezes, do tom que ela é publicada ou como você usa, sim, né? Sim. Eu acho que é mais por esse lado mesmo, né? As pessoas também, conforme como ela usa, né? A forma que ela causa impacto, assim, a pessoa. É a pessoa. Eu acho isso. A favela venceu, Fabrício? Não, eu acho uma frase totalmente empoderadora. Isso não tem discussão. Mas eu acho que, de certa forma, ela também nos coloca num viés de discutir só a estética do problema. Porque hoje em dia a gente fala muito, por exemplo, sobre... Só o fato de a gente estar falando de racismo, falando sobre as questões, problematizando, racializando, ficar só nisso não resolve. Eu acho que a gente precisa trabalhar a estrutura também do que está oprimindo a gente. Então, se você, por exemplo, liga a TV e tem um camarada que saiu da favela, comprou um carro importado e tá bonito e a gente acha que a favela venceu porque um venceu, a gente entra naquela questão do token. O token, o que é? A gente usa um como exemplo e a gente coloca aquilo como uma questão geral. E a gente não coloca para aquela molecada que veio da favela a ideia de se questionar das estruturas que oprimem ele. E quais são as estruturas? Ele tem que entender que a favela não vai vencer porque um cara comprou um carro. Tem que entender, por exemplo, que ele tem que entender de política, ele tem que entender de cidadania, ele tem que entender até de finanças pessoais, para ele, sabe, se auto-organizar. Ele tem que entender uma série de questões. Então, eu até brinco, né? Porque eu tenho uma marca de roupa e eu tenho uma camisa exatamente com essa frase, que é "a favela venceu", mas embaixo eu coloco "quando todos vencerem". Então, acho que a gente não pode usar um como exemplo. Ela é empoderadora, sim, eu sou super a favor dela, só que quando a rapaziada, quando a molecada começar a entender a estrutura do que oprime ela, é trabalhar a questão estratégica e não a questão só do dia. É exatamente o trabalho que eu venho fazendo dentro da Sankofa, né? Fazer com que os jovens aprendam a falar de fotovoltaico com propriedade, né? Acho que vencer em conjunto, né? Cada turma de 25, de 50 alunos, a gente consegue botar entre 5, 10 jovens no mercado de trabalho e bem remunerado, sacou? Então, tipo assim, é um cara que não tinha já não tinha mais perspectiva, né? E o cara tá no campo de trabalho faturando aí de 80 a 100 reais por uma diária, né? No fotovoltaico. Então, isso eu acho que é um conjunto, assim. Essa vitória, ela vem também com educação, ela vem com acesso, ela vem com informação, para a favela vencer é um combo. É um combo. Em conjunto para todo mundo, né? Graças aos projetos sociais, né? Sim. Porque se não fosse os projetos sociais para amenizar, né, esse impacto, para levar essa informação, como ele falou, existe duas vertentes, né? O projeto social, quando ele recebe um jovem, você tem que desconstruir um monte de coisa na mente dele, né? Você tem que desconstruir, você tem que botar ele no mercado de trabalho, saber se ele está apto para aquilo e desconstruir, porque ele acha que não é capaz daquilo. Sim. Porque essa frase, normalmente, ela é usada muito por artistas, né? Então, a galera que, por exemplo, tem um dom, o cara sabe cantar, sabe tocar um instrumento, sabe dançar, sabe jogar um futebol, ele vai conseguir através do dom dele. Então, poxa, ele conseguiu chegar no patamar, a favela venceu. Só que tem um professor meu que ele fala o seguinte, o método ele é replicável? Se o método não for replicável, o rapaz ou a menina que olhar aquele cara na televisão e falar que a favela venceu, e ele falar assim, não, siga os teus sonhos e tudo mais, corra atrás, ele tem que ter um método ali para, poxa, o que ele fez para seguir aquela trajetória ali e conseguir chegar onde ele chegou. Se para ele não funciona, o método não é replicável. Sim. Porque nem todo mundo tem dom. Leva frustração, né? Lógico. Também a gente que trabalha com isso, que é afroempreendedor, muitas vezes a gente vê o do outro e fala, putz, ele fez isso e eu não consegui. Então, assim, você acaba
frustrando quando você vê Sim, que o método do outro ele não se aplica ao seu método. Agora, né? se você tem, por exemplo, projetos dentro de comunidades que são voltados, por exemplo, para profissionalização daquela mão de obra, até no sentido, por exemplo, de cultura, de educação, de dar, na verdade, outras perspectivas para aquele jovem, ok, aí a gente está começando a falar sobre a favela começar a vencer de uma maneira ampla. De uma maneira e lata. a gente está falando de um setor, né, que, para mim, a energia solar é a chave da esperança da mudança do Brasil. É dessa forma que eu enxergo. Se não for, é o combustível. Não tem para onde correr, porque as pessoas falam que o futuro já é o presente. Já é o presente. Né? E ainda... Pode falar. Não, eu vou falar que a gente está encaminhando aqui para as considerações finais, então vou aproveitar, Rafael, já que você estava com a palavra, se você puder deixar aí a sua mensagem final. Acho que essa foi uma linda mensagem, né? Não é o futuro, já é o presente. Já é o presente. A energia que conecta os não conectados às oportunidades. Esse é o lema da Ação CUFA. Fabrício? Eu quero agradecer, com certeza, aí o convite, o espaço, os nossos telespectadores. Espero que todos tenham gostado. E para a gente também é uma vitória. A gente está com esse espaço aqui falando sobre esse assunto, debatendo. E é só dessa forma que a gente vai desconstruir muita coisa. Debatendo, conversando e pensando em possibilidades. Marcos? Também queria agradecer ao telespectador, agradecer ao espaço, a oportunidade de estar aqui e realmente lembrar que a gente não tem que mais pensar em como a gente precisa sobreviver. Agora a gente está mostrando que a gente é potente, a gente pode mudar. Então, eu acho que esses espaços aqui são muito importantes para a gente estar levando esse tipo de informação, de conhecimento, e fico extremamente agradecido e feliz com essa oportunidade. Meninos, você aí de casa, foi um prazer conversar e debater sobre esse assunto tão importante com vocês. Eu agradeço a presença de todos, todas e todas aqui no programa e obrigada a você de casa pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais no Câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.